se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas se as duas coisas acontecerem no mesmo dia, como é que eu faço? O que eu devo sentir? Como eu devo agir? O que Deus espera de mim? Fique comigo e compreenda essa difícil questão. Vem para mais um Viva Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um Viva Deus, né? Nesse mês nós completamos um ano desse projeto e eu queria agradecer a você que ora, que intercede, que compartilha, porque nós sabemos que nós fazemos isso para o Senhor, para que o seu reino seja edificado, para que traga elucidação, né, sobre questões que às vezes não estão muito claras. Então eu te agradeço, você que em algum momento compartilhou, orou e pediu a Deus que abençoasse esse trabalho, amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre Romanos 12:15, cuja palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Bem, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, né, aos romanos, ele tenta lhes fazer compreender alguns princípios da nova vida cristã. Então ele começa essa perícope falando justamente da mudança de mente, da inconformidade com o mundo, né? Que o cristão ele deve renovar a sua mente, quer dizer, ele deve ter uma mente transformada. Logo depois ele vem falando, no discorrer do capítulo 12, ele vem falando sobre a unidade do corpo. E ele usa essa metáfora do corpo, né? A unidade dos dons. Ele vem falando disso para que todos entendam que somos um só corpo. Temos que mudar a mente, temos que ser um só corpo, mas depois ele vem falando da virtude, da maior delas, que é o amor, que é amar. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13:13, agora pois permanecei na fé, na esperança e no amor, mas dentre as três ele diz que o maior é amor. Então Paulo vai falar dessa virtude, né, do amor, e ele começa falando esse pedaço a partir do versículo 9, ele começa falando: o amor não seja hipócrita, não seja falso. Irmãos, o que é um amor hipócrita? O que é um amor falso? É aquele amor que tem interesse, é aquele amor que não é demonstrado, porque amar é ação, amar é se movimentar, é mover ao encontro de, é fazer a diferença na vida do outro. Então Paulo já começa falando, olha, que não seja hipócrita. E aí logo após ele vem com esse versículo que nós vamos estudar, que é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.
Bem, não é algo fácil. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso quer dizer que nós perderemos a empatia com o outro, o amor, o cuidado um com o outro. E esse texto fala justamente disso, de empatia, de sentir o que o outro sente, de se alegrar com o que o outro se alegra. Se o outro está feliz, é lá que eu tenho que estar, mas eu não tenho que sentir inveja. Por isso que Paulo vem discorrendo sobre corpo, porque o corpo está todo junto, e se um sente uma sensação de alegria, todo o corpo sente. Se um pedaço do corpo sente dor, todos sentem. Nós aprendemos isso, muitas vezes falado pelos nossos pastores, né? Quando nós damos um tropeção, todo o corpo vai segurar aquele pé em conjunto e sentir a dor. Da mesma maneira, a alegria, quando os hormônios da alegria, né, vêm sobre o nosso corpo, todo o nosso corpo é atingido, né? Criando imunidade, criando felicidade, criando satisfação. Da mesma maneira, nós devemos sentir empatia um pelo outro. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós devemos estar próximos um dos outros, que nós devemos estar juntos um com os outros, assim como o corpo é. E Jesus é o nosso Mestre Supremo. É Ele quem nos revela como isso deve ser. Não é verdade? Jesus é aquele que nos evangelhos dessedenta o homem, é aquele que multiplica o pão, que alimenta o faminto, aleluias, é aquele que se aproxima de uma festa e transforma o vinho, trazendo alegria de volta quando se tinha acabado, é aquele que olha o aleijado e cura, que olha o cego e cura, que tira o pecador do seu caminho mau, que liberta a prostituta, sabe? É o amor máximo, é a empatia máxima do próximo. Mas para não ficarmos só em Jesus, nós falamos também de outras pessoas na Bíblia que demonstraram isso, como os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, que ao verem Jó naquela situação, rasgaram as suas roupas, sabe, começaram a chorar junto. Olha, nós estamos aqui, nós vamos chorar junto, nós vamos lamentar juntos. Sabe, como nós vemos também no nascimento de João Batista, quando todos os vizinhos e parentes vieram e se alegraram com Isabel, se alegraram daquilo tudo. Nós vemos também na morte de Lázaro, como todos aqueles irmãos que estavam próximos choraram, mas também se alegraram quando Lázaro foi ressuscitado. Olha que coisa maravilhosa. Nós devemos estar próximos, irmãos, a todo momento. Nós precisamos dessa empatia. Isso é um desafio, olhar para o outro e sentir o que o outro está sentindo. Desejar para o outro o que desejamos para nós. É por isso que Mateus 7,12 diz assim, ó: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Sabe, isso é humanizar. Cristo não veio nos deificar, quer dizer, nos tornar deuses. Ele veio nos humanizar, irmãos. Sabe, ele veio... É verdade que muitas das vezes nós pensamos no sobrenatural, nós queremos o sobrenatural. É muito bom viver no sobrenatural de Deus, mas Deus quer também que os nossos sentimentos humanos possam, sabe, ser dispensados sobre a vida do outro, porque isso é humanizar, isso é nos tornar próximos. E é por isso que esse texto fala de corpo, ele fala com os crentes de Romano, aqueles que estão próximos. Isso quer dizer que nós não podemos abraçar o mundo. Se nós olharmos um jornal, nós vamos ficar chorando o tempo todo, vamos ficar se lamentando o tempo todo, vamos nos alegrar também com muitas notícias boas. Por isso que Deus nos ensinou que nós devemos ser a diferença do próximo, como na parábola do bom samaritano, é quem está no caminho. Nós devemos fazer a diferença na vida
do próximo. Nós devemos fazer a diferença na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Não podemos ser cristãos alienados, sem sentimentos humanos. Deus nos humaniza. Aleluias! Nós fomos chamados de corpo, e corpo é uma figura humana, justamente para dizer, se humaniza, sejam um só, dependam um do outro, para movimentar um dedo, para movimentar uma mão, sabe, para movimentar uma boca, eu estou dependendo de tudo está interligado, meu irmão. Nós temos que aprender isso. Em 1 Coríntios 12, 26, 27, a palavra fala, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que maravilha! Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Somos o corpo e devemos ter essa noção de corpo. A alegria do irmão deve fazer parte da nossa, e a tristeza do nosso irmão também deve fazer parte com a gente. Outra coisa que me chama a atenção nesse versículo é essa preposição que designa companhia, proximidade, que é com. Alegrai-vos com quem se alegra, chorai com quem chora. Sabe, irmãos, o crente ele tem amparo, ele tem o Espírito Santo que foi dado à igreja, mas o ímpio não tem. O ímpio não tem. Nós devemos ser consolo na vida do ímpio, nós devemos ter uma boa palavra na vida do ímpio, não só do corpo, mas nós devemos estar próximo, nós devemos, sabe, estar juntos com aqueles que estão em momentos difíceis ou de alegria. Cristo mesmo, ele poderia ter ficado no céu, irmãos, enviado um anjo, enviado outro meio de salvação, mas não, ele desceu para chorar conosco, ele desceu também para se alegrar com a possibilidade da salvação que ele trouxe. Cristo não ficou no discurso, muitos de nós ficamos no discurso, sabe, muitos de nós olhamos para o outro e falamos, vamos orar por você, e não oramos, não choramos. A internet, a tecnologia nos trouxe a possibilidade, é verdade, de estarmos próximos de maneira diferente, mas não vamos abrir mão, irmãos, de estarmos juntinho, de abraçar, de dar a mão, de se alegrar. Mas se não for possível, sabe, os meios tecnológicos também são capazes de nos aproximarmos uns dos outros. Nós já nos falamos isso, e essa é a verdadeira comunhão, sabe, de compartilhar, de dividir, de estar próximos, de suportar, de levarmos, sabe, a cruz um dos outros. Isso é evangelho. Não é se alegrar com a tristeza, com o choro do outro, e nem chorar com a alegria do outro. Isso não é evangelho. Isso é o contrário de evangelho. Se você tem esse sentimento, converta-se. Porque o evangelho é convocação à união, é convocação à atitude solidária. E aqui eu vou dar vários exemplos. Olha como a palavra é rica em demonstrar isso. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, falai a verdade uns aos outros. Você entende que você só é capaz de humanizar-se, de amar, se você tiver o outro, a percepção do outro. Então esteja junto, esteja próximo, esteja em comunhão, na alegria, na dor, esteja em comunhão com o próximo. Mas agora, irmãos, eu vou entrar num momento em que me trouxe justamente esse tema, que eu começo justamente fazendo a chamada. Como é difícil, às vezes, nós termos a percepção ou acharmos natural se alegrar e chorar no mesmo dia.
Num dia pode haver perda e um nascimento. Num dia você pode haver uma promoção no teu trabalho, mas ao mesmo tempo você pode perder um ente querido, ou pode ser assaltado, ou pode ser envergonhado em algum outro lugar. Esses sentimentos são muito difíceis, principalmente agora numa época de pandemia onde nós perdemos pessoas e ao mesmo tempo pessoas recebem alta, e aí no mesmo dia você fica com aquele misto de sentimentos. É tão difícil, isso embaralhou a minha mente, que eu falei, Senhor, eu preciso falar disso para poder buscar, sabe, uma ideia, uma razão, qual é o procedimento que o cristão tem que ter. Eu espero ajudar a sua vida como eu fui ajudado, como o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Mas antes disso, eu vou trazer para você esse vídeo que traz esses dois mundos, essa dualidade, né, da alegria e da tristeza. Assista comigo. Que coisa tão difícil, não é verdade? Compreender tudo isso e fazer parte de tudo isso. Ter alegria e tristeza no mesmo dia. Você imagina, nessa pandemia, eu perdi alguns colegas, alguns amigos, mas ao mesmo tempo ganhei um sobrinho, ganhei um primo, pessoas nasceram, ganhei uma ação na justiça, tive momentos felizes e momentos de extrema tristeza. Passei por um sufoco agora, em que eu pude contar com irmãos que estavam próximos, orando comigo o tempo todo, chorando comigo. Eu passei os piores momentos da minha vida nesses últimos 30 dias. A maior dor física que uma pessoa pode ter, acredito eu, porque era insuportável, eu quase desmaiei. Mas, ainda assim, eu tive pessoas que se alegraram com a minha felicidade de ter alta e que choraram no momento em que falaram que tinham que me operar, na primeira e na segunda vez no mesmo lugar. Então, irmãos, é uma dualidade, é uma coisa doida, parece ser doida. E aí eu fui buscar entendimento de tudo isso. E aí me veio a palavra maturidade. Que palavra difícil, meus irmãos. Ela parece fácil, né, saindo da boca, mas ela não é fácil. Porque a maturidade, ela só vem com o tempo. Ela só vem você passando por coisas e tentando ter algum domínio, com Deus, claro, mas algum domínio sobre as situações e procurando abrir a sua mente. A primeira coisa que você precisa entender para criar essa maturidade que eu não tenho, ainda estou criando, é compreender que Deus é soberano. Deus é soberano, Ele não é determinista, mas Ele tem controle sobre tudo. Nada acontece sem a permissão do Senhor. E se as coisas estão acontecendo, se está havendo morte e nascimento, alegria e dor, é porque Deus está no controle de tudo. E nós precisamos lidar com esses sentimentos que são antagônicos e que requer de nós maturidade e, acima de tudo, olhar para Deus.
porque Ele é a nossa fonte. Olhando para Ele, nós entendemos que Ele está no controle de tudo. O meu tio Nasa, pastor Luiz Nazareno, costuma dizer muito, né, sobre aquele episódio em que Isaías tem aquela visão, né, e o povo está passando por um momento dificílimo, não tem ninguém para enviar, mas o Senhor é visto naquela visão soberano, sentado no trono, calmo, tranquilo, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Então é necessário ter essa maturidade, é necessário crescer. Você tem que entender que você não produz sentimento, o sentimento vem, o sentimento de choro, de alegria, de tristeza, qualquer outro sentimento, ele vem, e basta nós dominarmos ele, e entendermos a sua naturalidade, faz parte da vida, do dia a dia. Isso demonstra que nós estamos vivos, você entende isso? Porque quando você entende que está vivo, é sinal que você é capaz de chorar e se alegrar. Quando você ficou frio a tudo isso, quando você virou um bloco de gelo, é porque tem alguma coisa errada. Então os sentimentos são para ser sentidos. Mas como nós falamos, nós devemos nos preservar até certo ponto. Senão, isso também vem com a maturidade. Senão nós nos tornamos tropeço na vida do outro. Nós vamos consolar e daqui a pouco nós estamos murmurando e questionando Deus junto com o outro, quando na verdade nós somos chamados a chorar com o outro para juntos encontrarmos o consolo de Deus. Nós somos chamados a nos alegrar com o outro para juntos vermos a glória do Senhor que nos dá, aleluias, as coisas que nos alegram. Então, irmãos, se alegrar é estar vivo, é saber que nada foge do propósito de Deus. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, se você ama a Deus, entenda, chorando ou se alegrando, tudo está cooperando para o teu crescimento, para a tua maturidade. Sabe, esse sentimento, muitas das vezes, nós somos trazidos a Ele para crescermos, para amadurecermos, para vermos quem realmente se importa, que importa conosco e o que realmente importa para nós. Porque às vezes muitas vezes no momento de dor é que nós vemos que as coisas mais simples, que nós não damos valor no dia a dia, é que precisam ser valorizadas. Nós devemos trazer isso para o nosso dia a dia, sabendo que tudo é passageiro, sabendo que nós estamos aqui de passagem, que o grande momento, a grande glória está por vir. Nós não devemos nunca, irmãos, nos colocar no lugar de coitados, e sim no lugar em que nós estamos vivos e estamos crescendo com a oportunidade que Deus está nos dando. Esses momentos devem fazer parte da nossa vida, nós devemos integrar eles à nossa vida. É isso que a palavra diz, você quer ver? 1 Coríntios 6,10 diz assim, como contristados, mas alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A palavra de Deus ainda diz que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Sabe, essas coisas devem servir, irmão, apenas como trampolim para nos aproximarmos do Senhor, para nos aproximarmos de Deus. A alegria e a tristeza não são sentimentos constantes, sentimentos perenes. Ela faz parte da nossa trajetória. É uma oscilação natural e é positiva para nos sentirmos vivos e chegarmos ao momento de maturidade. Nós vemos isso com o nosso Cristo, que acaba de perder uma pessoa querida como João Batista. E aí ele resolve se
refugiar num barco no meio do mar, mas o povo está sedento de ouvir as suas palavras, aquilo que o Senhor tem para dizer, e corre até outra margem. Quando Jesus se depara com aquilo, com aquela multidão, a palavra de Deus diz que ele teve compaixão. Mas como nós sabemos que a palavra de Deus diz que fazer as coisas do Pai, aquilo, a obra do Pai, era a satisfação de Deus, era a alegria de Jesus, era a comida do nosso Mestre, nós podemos inferir que ele sentiu alegria em um momento de dor. Isso é maturidade. Aí você pode me falar, mas ele é Jesus. Pois bem, ele é o nosso referencial. E se Deus manda que nós cheguemos à estatura de Cristo, é porque é para lá que nós devemos seguir. Você quer ver? Eu vou ler aqui para você Efésios 4, 11, alguns versículos, que diz assim, ó: e ele mesmo deu uns a apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao reconhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, inclusive nos nossos sentimentos. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você entende que é a estatura de Cristo aonde nós temos que chegar? É a estatura, a maturidade que Cristo teve para lidar com uma situação dessa tão difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, é um aprendizado, mas nós devemos saber que o fato de estar acontecendo essas coisas é uma oportunidade de nós amadurecermos, entendermos a soberania do Senhor e que estamos vivos e que nós fazemos parte do consolo e da alegria do outro. Para concluir, irmãos, eu quero te dizer que esse grande desafio é quando nós deixamos de observar os nossos próprios interesses e olhamos para o outro. É quando nós intensificamos a nossa união com Deus, com o Todo-Poderoso, tentando absorver a sua mente através da palavra. É que nós somos capazes de nos humanizar, de comungar, quer dizer, estar com, e de desenvolvermos maturidade, no sentido de família e de corpo. Sabe, a igreja, ela tem deixado de atrair por causa dessa falta de empatia, essa falta de união, essa falta de maturidade. Quando nós deveríamos ser exemplos. O mundo deveria olhar para a igreja e sentir um lugar bom, um lugar aprazível e ser atraído pelos membros que estão ali, pela sua união, pelo seu corpo, sabe, por olhar aquele conjunto de pessoas e falar: nossa, como eles são diferentes, como eles se alegram e choram, mas eles não deixam a peteca cair, eles estão o tempo todo em paz, eles têm uma coisa, um diferencial, algo que atrai. E é isso que a palavra de Deus diz em João 17, do 21 ao 23. Eu vou ler para vocês, que diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa maravilhosa. E eu dei-lhe a glória que a mim mesmo, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amados a eles, como me tens amado a mim. Olha que coisa maravilhosa. O mundo ele vai ser atraído quando olhar para nós e ver, sabe, comunhão, empatia, unidade. É isso que atrai o ímpio até a igreja, é o sentido de família, é o sentido de corpo, é aquele que não é amado dentro de casa, é aquele que não tem consolo dentro de casa, mas olha os irmãos e falam, meu Deus, aquilo é diferente, eu quero fazer parte daquilo. Eles têm uma luz, eles têm algo diferente, mal sabem ele que é Cristo, que é a unidade, que é a cabeça desse corpo. Sabe, nós temos que ser esse povo que traz consolo, que é empático. Glória a Deus por isso. É para isso que nós fomos chamados. O povo que se alegra, o povo que chora, o povo que está junto, o povo que é uma família. Por isso que é tão importante esse sentido de família dentro da igreja, de fazermos parte, de congregarmos, de estarmos juntos, chorando com os que choram, mas se alegrando com os que se alegram. Espero que essa mensagem tenha feito bem ao seu coração, como fez a minha, e me trouxe o entendimento de que com comunhão, com maturidade, aleluias, com humanização, nós somos capazes de sermos consolo e de nos alegrarmos com todos aqueles que estão ao nosso redor. Pensa nisso, meu irmão. Faça a diferença na vida do outro. Seja luz na vida do outro. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus abre o teu coração e faça florescer essa semente que foi colocada dentro de você, a empatia. Amém. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!